Oi, eu venho aqui contar uma situação que aconteceu na minha vida há alguns anos atrás, mas que até hoje eu não consigo superar tal situação. O amor, a paixão, é algo realmente forte. Pode ser incrível, mas pode ser terrível. E o que aconteceu comigo foi algo extremamente assustador e perturbador. Eu estava em uma situação muito difícil, emocional. Eu havia acabado meu noivado de 5 anos e estava destruído. Voltei a morar com os meus pais e não conseguia fazer praticamente nada. Eu estava de férias do trabalho no momento em que meu relacionamento acabou. Isso foi melhor. Eu não consigo de forma nenhuma separar meu emocional com o profissional. Era época de carnaval. Eu devo admitir, eu não gosto de carnaval. Era a época do ano que eu mais repudiava. Eu ficava em casa tentando de todas as formas voltar com a minha ex-noiva. E ela sempre falava a mesma coisa, que precisava de um tempo para ela e que se mudasse de ideia, conversaria comigo. Mas eu sabia que ela estava apenas sendo delicada e não queria mais voltar. Eu sofria o tempo todo. Meus pais tentavam de todas as formas fazer eu me animar e sair daquela situação. Um certo dia, eu estava em meu quarto e minha mãe me chama dizendo que Beto, meu melhor amigo, estava me chamando. Então pedi para minha mãe pedir para ele entrar e vir no meu quarto. Então Beto chega no meu quarto perguntando o que eu estava fazendo da minha vida, que eu não deveria ficar daquele jeito. Ele deu um baita de um sermão em mim, aconselhou que eu deveria fazer outras coisas que eu nunca havia feito na vida, sair mais, conhecer novas pessoas, e tudo que ele falava eu sempre recusava e que preferia ficar em casa. Ele então disse que amanhã estaria de volta e que iríamos sair, eu querendo ou não. Eu disse que ele não viesse e iria perder tempo, pois eu não iria mudar de ideia. E não estava no clima para sair para algum lugar. Ele deu as costas e disse: até amanhã. Eu nem dei importância. Pensei que ele estava apenas blefando para tentar me animar. À noite, nesse mesmo dia, liguei para minha ex-noiva e ela não atendia o telefone. Fiquei tentando algumas vezes e desisti. Foi então que eu peguei no sono. Acordei pela manhã, já pensando que teria alguma ligação dela, e me enganei. Ela realmente estava determinada. Não consegui me controlar e liguei novamente, e ela começou a rejeitar minhas ligações. A tristeza que eu estava sentindo antes começou a se transformar em raiva. E foi justamente naquela hora que Beto chegou na minha casa me chamando. Foi aí que resolvi aceitar o convite dele e confiar no que ele tinha para fazer, para ver se eu me animava um pouco. Perguntei onde a gente iria e ele disse: coloca uma bermuda, uma camisa e um tênis e deixe o resto comigo. Eu estava com tanta raiva e querendo realmente tentar extravasar que não me importei com o que ele me pediu. Eu tomei um banho e coloquei uma roupa que o Beto recomendou e saímos andando pela rua. Estava tudo muito agitado, pessoas comemorando o carnaval, muita gente bebendo e eu pensando, para onde eu iria? Quando já estávamos um pouco distante da minha casa, Beto disse que iríamos num bloco carnavalesco e que eu não achasse ruim, pois era apenas para tentar curtir aquele momento, mesmo eu não gostando de carnaval. Rapidamente pensei, tá bom, vamos dar uma chance ao novo. Não estou perdendo nada mesmo. E comecei a seguir o Beto. Compramos umas cervejas e fomos bebendo. Depois de um tempinho lá pulando, comecei a me animar com a situação e estava esquecendo tudo que estava se passando comigo referente à minha ex. Eu até admito que já estava bem animado por causa da cerveja. E além do normal. Beto sempre se mostrava ter bastante disposição e brincava bastante e sorria. Eu queria ficar daquele jeito, bem animado e feliz, mesmo não gostando de carnaval.
mas aquilo estava me fazendo bem. Em certo momento vejo Beto beijando uma garota. Fiquei lá esperando aquilo terminar. Depois de alguns minutos ele saiu e deixou a garota de lado e continuou andando e brincando. Ele estava sempre olhando para mim e fazendo eu me movimentar e sorrir mais. Ficava me estimulando a pular, a dançar com as batidas das músicas. Tudo aquilo estava me fazendo rir bastante. Eu estava me divertindo. Eu precisava daquela sensação. Chegou um certo momento que o ambiente não estava tão legal. Alguns grupos de pessoas chegaram com o objetivo de querer brigar e causar confusão, de alguma maneira. Devo admitir que perdi boa parte da vontade de ficar naquele lugar, e algumas vezes até chamei o Beto para ir embora. E ele sempre falava que iríamos embora daqui a pouco e pedia para eu aproveitar ao máximo, e que eu precisava daquilo. Sem menos esperar, várias pessoas começam a correr. Uma gritaria toma conta do lugar e várias pessoas começam a brigar. Eu comecei a correr e notei que havia me perdido do Beto, mas não me importei, só queria fugir dali. Tinha muita gente e estava sendo difícil correr. Me afastei em uma certa distância considerável daquela situação. Fiquei encostado em uma parede, respirando muito, morrendo de medo que algo pudesse ter acontecido comigo. Quando olho para o lado, vejo uma garota, também encostada na parede. Entendi que ela também havia fugido daquela briga. Ela olha para mim e dá um sorriso. Ela era linda, cabelos longos, pretos, tinha um corpo bonito, olhos pretos. Correspondo com um sorriso. Então, com a coragem do álcool que eu havia bebido, perguntei se ela estava bem. Ela respondeu que sim e comecei a puxar assunto. Ela se chamava Elisa, tinha uma voz tão doce. A conversa ficou tão envolvente que senti que ela estava gostando de conversar comigo e fomos andando. Eu já havia esquecido do Beto por um momento e pensei até que ele tivesse ido embora. Eu sei que foi bem errado da minha parte, mas eu estava encantado por aquela moça. Ela falou que precisava ir embora e eu me ofereci para acompanhá-la até a casa dela. E ela disse que eu poderia deixá-la próximo da casa dela, que não me conhecia suficiente para dizer onde ela morava. Chegando no local, onde ela disse que dali iria para casa, eu perguntei qual era o número de telefone dela. E ela falou que não tinha telefone, mas em breve iria conseguir um. Então perguntei como eu poderia conversar com ela novamente. Então ela combinou de se encontrar comigo amanhã, às 3 horas da tarde. Tem uma praça que tinha ali perto, então concordei. Eu falei para ela que estaria em ponto lá. Ela sorriu e foi embora. Dei as costas e segui para minha casa. A Elisa não saía da minha cabeça. Ela era tão adorável. Assim que cheguei em casa, liguei para o Beto. Ele estava super preocupado comigo, que me procurou bastante. Então falei para ele que havia conhecido uma garota. Após a briga, ele ficou muito feliz e perguntou tudo sobre ela. Falei o básico, porque ele estava querendo dormir. Por aí tudo bem. Eu nem conseguia mais me importar com a minha ex. Era como se tivesse limpado toda aquela situação. Eu me questionava do que era aquilo, e eu estava sentindo e pensando tanto naquela garota. Eu estava ansioso para o dia seguinte para poder vê-la novamente. No dia seguinte, já estava na hora de encontrá-la. Coloquei minha melhor roupa, me perfumei e fui ao encontro dela. Já chegando na praça, eu a vejo sentada no banco, me esperando. Meu Deus, ela era tão linda. Rapidamente ela conseguiu me ver e sentei ao lado dela e começamos a conversar bastante. Chegou um momento em que estávamos segurando a mão um do outro. Notei que já estava anoitecendo e ela disse que já estava ficando tarde e precisava ir embora. Tudo bem, levantamos e mais uma vez disse que gostaria de conversar com ela mais vezes e ela voltou a dizer que estava sem celular. Então perguntei quando poderíamos nos ver novamente e marcamos novamente naquela praça, no mesmo horário, em 3 dias. Andando até deixá-la perto da sua casa, eu me aproximei, ficamos nos olhando e acabamos nos beijando. Aquilo foi perfeito. Em um certo momento,
Eu a perguntei onde ficava sua casa, e ela apontou para uma casa azul que estava um pouco distante da gente. Ela recomendou que eu nunca fosse lá, porque a mãe dela era extremamente ciumenta e não gostava de pessoas estranhas. E sugeriu que a gente se conhecesse por mais tempo, até ter confiança. Concordei, porque eu estava encantado por ela. Bem, eu comecei a achar tudo estranho. Já estávamos nos encontrando há 5 meses. E no mesmo lugar, naquela praça. E sempre ela me falava que precisava de mais tempo para confiar em mim. Eu estava feliz em parte com tudo aquilo, mas queria conhecer a família dela. E ela pudesse conhecer a minha família. Queria tornar aquilo tudo mais sério. Teve um dia em que combinamos de nos ver que eu iria confrontá-la sobre tudo isso e iria ser firme nos questionamentos. Dessa vez, eu consegui chegar na praça primeiro do que ela e fiquei sentado a esperando. Fiquei por quase 2 horas esperando e a Elisa não chegava. Pensei, por que ela havia me dado um bolo? Isso nunca aconteceu. Eu realmente fiquei muito bravo. Decidi passar por cima da regra dela, de não ir na casa dela. E fui lá. Chegando na frente da casa, comecei a ficar muito nervoso e sentindo muito calafrio. E bati no portão. Depois de alguns segundos, o portão se abre e uma moça aparece, um pouco assustada, e me pergunta o que eu desejava. Foi então que eu perguntei se a Elisa estava em casa e que gostaria de falar com ela. A mulher ficou alguns segundos olhando para mim com um olhar triste. Ela me perguntou de onde eu conhecia a Elisa. E eu respondi que havíamos combinado de nos encontrar hoje. E ela não foi no encontro. Então resolvi vir aqui e saber o que aconteceu. A moça rapidamente falou que aquilo era impossível. E a questionei, como assim impossível? E ela disse, Elisa faleceu fazem 8 anos. Eu entrei em choque e relatei para aquela mulher, que se dizia ser mãe dela, que faziam 5 meses que a gente havia se conhecido e que estávamos nos encontrando constantemente. A moça, com lágrimas nos olhos, pediu para eu entrar, que ela iria me mostrar uma coisa. E chegando já na sala, eu vi diversas fotos de Elisa. A mãe dela me mostrou uma matéria no jornal da Elisa, que foi morta há 8 anos em uma briga que teve em um bloco de carnaval. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu só queria sair dali. Quando saí da casa, fiquei parado sem saber o que fazer. Eu estava apaixonado por uma garota que faleceu há anos. Hoje, já fazem 3 anos de todo esse ocorrido. Não consigo me relacionar com mais ninguém. Faço terapias e sempre encontro a Elisa em meus sonhos.